Salve, salve, galera! Tá frio, né? Pois é, agora imagina ter que acordar num sábado às 7h30 da manhã sem precisar trabalhar. É justamente isso que eu convido vocês a fazerem nesse sábado, porque teremos Brasil e México na semifinal do pré-olímpico. O Brasil ali passou em primeiro lugar na sua chave, eu falei disso já num vídeo, vou deixar aqui no card para vocês conferirem. E vai encarar o México nessa disputa ali pela final do pré-olímpico, o México que ficou em segundo lugar da outra chave. Mas não é porque o México ficou em segundo lugar da outra chave que o jogo vai ser tranquilo. Muito pelo contrário. O México tem tudo para ser a partida mais difícil do Brasil até agora nesse pré-olímpico. É sobre isso que a gente vai falar. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal, estamos quase batendo os 1000 inscritos. Curtam esse vídeo também e comenta aí embaixo o que você está achando da campanha brasileira, até onde você acha que o Brasil vai, se chega apenas na final ou se vai ser campeão e vai conseguir essa vaga. Comenta aí o que você tem achado dessa campanha dos comandados do Petrovic. Bom, quando a gente pensa na chave A, antes até do pré-olímpico começar, com Alemanha, México e Rússia, dificilmente alguém colocaria o México como a principal seleção, né, a maior força desse grupo. Mas de fato foi. O México ele fez 7 períodos muito bons, muito regulares, muito intensos, tanto no ataque quanto na defesa. Conseguiu ali uma vitória importantíssima contra a Rússia. O único período que o México foi mal foi o último do jogo contra a Alemanha, que foi ali quando os alemães conseguiram virar a partida que o México liderou quase inteira. Vamos lá, o México é um time de muita intensidade, que faz uma boa defesa e tem ali 3 pilares, tanto dos dois lados da quadra, tanto na defesa quanto no ataque, que é o Paco Cruz, armador, destro, chuta muito bem de 3, infiltra, um cara de muito recurso, possivelmente o jogador que está saindo mais valorizado em relação a como entrou em todo esse pré-olímpico, pelo menos se a gente for considerar essa etapa de split na Croácia. Não acompanhei tão atentamente assim as demais etapas para traçar um diagnóstico muito preciso. Mas vamos lá, Paco Cruz, além deles o Stoll, um ala armador ali que divide muito as ações de organização do jogo com o Paco Cruz, também muito habilidoso, e o Gustavo Ayón, pivôzão, extremamente experiente, ele já falou também que está se aposentando da seleção, essa é a despedida dele, seja no pré-olímpico ou numa eventual vaga para a Olimpíada em Tóquio. Então é um cara ali, é um líder dentro de quadra, e é um cara também que já passou por NBA, já passou por Real Madrid, inclusive enfrentando o Bauru Basquete do Rafael Hetzheimer em 2015 pela final do Mundial de Clubes. Então é um reencontro que a gente está vendo aí 6 anos depois, Hetzheimer contra Gustavo Ayón, mais uma vez duelando. E apesar de ter apenas, entre aspas, esses 3 jogadores, esses 3 pilares, é uma equipe que tem dado conta do recado, porque também consegue atuar no coletivo. A pontuação, as estatísticas ficam mais com esses 3, mas é um time muito perigoso. No geral, o quinteto do México é sempre o Paco Cruz, o Girón Villarreal, o Stoll, aí o James ou o Ramos, muda ali um pouco quem fica na ala pivô junto do Ayón, e o Gustavo Ayón fechando o quinteto. É quase sempre esse, tá? Mais da metade do tempo quase que o México esteve em quadra foi com esse quinteto. Então aposta muito nesses nomes principais. Lembrando que o Luque Martínez, o ala mexicano-americano, que jogou no Flamengo na última temporada, não foi chamado, tá? Ele não tá fazendo parte dessa seleção, que daria ainda mais peso, ainda mais qualidade. Mas vamos lá. É um time que joga basicamente em 2 situações, em 3 na verdade, Começa no pick and roll do Paco Cruz com o Ayón, quase sempre. Tá? O Ayón, ele é um pivôzão que, apesar dele não ser esse cara que chuta de 3, que espaça muito a quadra, mas ele tem ali boa agilidade para alguém do seu tamanho, ele se movimenta muito em quadra, também tem muita força física, muita presença, então ele consegue sair debaixo da cesta e voltar com uma rapidez muito grande, e o Paco Cruz consegue achar ele, ou conseguiu pelo menos nos primeiros jogos, com muita facilidade. Essa jogada do poste baixo com o Gustavo Ayón após o pick and roll tem dado muito certo. Ou então o catch and shoot, o criar ali alguma situação de dobra na defesa adversária para que sobre algum jogador livre e que ele consiga arremessar de 3 pontos sozinho. Geralmente foi assim que foram construídas as jogadas do México, mas primordialmente com o Paco Cruz. O Paco Cruz
Ele também é um cara que consegue criar o próprio arremesso, e por misturar essa técnica com habilidade também, que deu muito trabalho para os russos e para os alemães, muitas vezes as defesas começam, ao longo das partidas, prestar muita atenção nele, focar bastante nele, e aí entra o Stoll. Por quê? Paco Cruz, ele é destro, Stoll também tem muita habilidade, é canhoto, então as jogadas mudam de lado, o pick and roll pelo menos muda muito de lado, né? O Paco Cruz vai muito para a direita e o Stoll vai muito para a esquerda nos pick and rolls. Então isso já muda um pouco a dinâmica do ataque, já faz a defesa ter que raciocinar um pouco mais. Às vezes aquele meio segundo de raciocínio um pouco mais lento já é o suficiente para gerar uma boa situação de arremesso. Foi assim que o México se baseou bastante nos 2 primeiros jogos. Já o Brasil não, né? O Brasil revezou bastante, tanto em variedade de jogadas quanto em personagens dentro de quadra, né? Foram 2 times praticamente completamente diferentes, na verdade, né? Que enfrentou a Croácia do time que enfrentou a Tunísia. Então a gente vai ver agora o Brasil força máxima num jogo eliminatório apenas no próximo sábado, lembrando, às 7h30 da manhã. Aperta o despertador aí. Não é um horário muito convidativo, mas vai ser legal, né? Tem tudo para ser um jogaço. E o Brasil, ele tem, né, como eu disse, há muito mais essa variedade e essa possibilidade de conseguir mudar ali o personagem do jogo de acordo com o que o adversário oferece. Aliás, essa é a principal característica da seleção do Petrovic, já falei isso inúmeras vezes aqui na Locomotiva, também lá no Área Restritiva. Petrovic se dá muito bem anulando os pontos principais dos adversários. E aí, se a gente for levar em consideração o que o Brasil fez na primeira fase, ele conseguiu contra a Croácia tirar essa questão do pick and roll, principalmente ali no segundo tempo, quando abriu a vantagem, ele conseguiu tirar o pick and roll dos armadores croatas, ele conseguiu também reduzir muito essa incidência do catch and shoot, né, dessa jogada de pegar e arremessar, ele não deixava os jogadores, porque essa jogada ela acontece geralmente quando o jogador está livre, né, ele pega e já arremessa, se ele recebe ali em condições favoráveis. O Brasil evitava muito que isso acontecesse e também evitou muito os mismatches, porque você pode pensar, tudo bem, o México tem o Paco Cruz, né, que é baixinho, o Brasil tem o Iago, dá para equilibrar ali as coisas, né, às vezes eles podem tentar gerar um mismatch, né, colocar um Iago para deixar marcando o Gustavo Ayón, que tem quase o dobro de altura, vai dar certo. Então, até agora não deu. O Brasil conseguiu mesclar muito bem as situações de dobra com as situações de troca para evitar que essa desvantagem na marcação acontecesse. Tanto é que especificamente o pick and roll para cima do Iago é uma das piores jogadas dos adversários do Brasil até agora nesse pré-olímpico. O Brasil defendeu muito bem isso, por incrível que pareça. Então, o Brasil ele tem condições, né, por ter um elenco mais homogêneo, né, com mais peças capazes de chamar a responsabilidade ao invés das 3 do México. Então, numa situação de falta ou eventual lesão, ele consegue achar aquele cara que está com a mão quente com mais facilidade. Com exceção ali, até agora, do que foi apresentado do Lucas Dias e do Jorginho, mas principalmente do Lucas Dias. Ele está um pouco fora do ritmo da seleção brasileira. Por mais que eu entenda que ele tem uma função primordial espaçando pra caramba a quadra, mas na defesa, na transição, não consigo ver o Lucas Dias no mesmo ritmo, na mesma intensidade, até agora, no que foi apresentado nos 2 primeiros jogos. E o Jorginho, talvez ele seja vítima da comparação com ele mesmo no NBB, né? Aquele cara que domina as ações, que pega, que bate pra dentro. Mas aí é outro time, né? Outro treinador, às vezes muda um pouco essa característica. De qualquer maneira, são 10 jogadores que o Brasil tem, né? Com potencial para resolver a situação contra 3 do México, que se baseou ali novamente. Para você guardar os nomes e prestar atenção na transmissão. Paco Cruz, Stoll e o Gustavo Ayón. Então, vai ser um jogo muito complicado, tá? O Brasil, ele tem condições sim de passar, tem condições sim de avançar, mas o México tá embalado, o México tá empolgado, o México, na maior parte do tempo, dominou seu adversário até agora, coisa que a gente não viu, por exemplo, nem a Croácia conseguir fazer contra a Tunísia, tá? Que foi um jogo também muito fácil para a seleção brasileira. Então, a derrota para a Alemanha ali foi completamente circunstancial a partir do último período, quando a Alemanha também conseguiu tirar um pouco dessa questão do pick and roll do Stoll e do Paco Cruz. Eu acho que o caminho da seleção brasileira passa um pouco por aí.
E ali é claro, né, o México tem outros nomes, como por exemplo o Mendes e o Villarreal, que são dois caras ali que também costumam ter um tempo de quadra relativamente interessante, mas que até agora não se destacaram. Foram armas do México nas bolas de 3 pontos, mas sem sucesso. Tá, mas cabe ao Brasil ficar um pouco de olho neles também, principalmente nessa questão do pick and roll, tá? Ele não, do catch and shoot, perdão. Eles não foram caras que criaram muito o seu próprio arremesso, dependeram muito ali novamente do Stoll e do Paco Cruz principalmente, então é uma questão ali que não deu muito certo para o México até agora, tá? Mas o Brasil não pode focar apenas também no trio principal, porque pode acabar sobrando esses caras, tá? E uma jogadinha que eu esqueci de falar também, eu até dei um cortezinho nesse vídeo porque eu tinha esquecido de comentar, o México também usa muito as jogadas, os backdoors, os cortes em direção à cesta ali partindo das zonas mortas, né? Então é uma jogada que também deu certo para o México em determinado momento, né? Da zona morta e daquele cotovelo, né? Daquela voltinha que começa antes de você ficar de frente para a cesta mesmo. Tá? Então, o México também filtra, fez bastante cesta para 2, cestas mais fáceis, fora as com os pivôs. É um time ali que, apesar de não ter muitos jogadores, né? Mas tem repertório. Então, por mais que comece quase sempre a partir da mesma situação, cabe ao Brasil ficar de olho. E é muito interessante, né? Porque você está acostumado a ver NBB, né? Quase todas as equipes jogam assim a partir do pick and roll, tenta forçar algum mismatch, alguma dobra para gerar alguma desvantagem para a defesa adversária, e a partir daí criar sua jogada e criar seu arremesso. O Brasil não, tá? O Brasil ele costuma jogar muito nos bloqueios indiretos, né? Aproveitando também a transição mais rápida, aproveitando bloqueios indiretos, jogadas embaixo da cesta. O Brasil não utiliza muito pick and roll, não é uma boa jogada para o Brasil não, viu? Pick and pop já sim, mas aí é outra coisa. Inclusive, é um tema legal pra gente fazer o vídeo um dia, né? Principalmente ali depois que a pré-olímpica ou a Olimpíada acabar, explicando um pouquinho mais sobre essas jogadas no basquete. Mas aí é assunto para outro dia, num assunto que tomara esteja um pouco mais quente, né? Seja mais calor, porque esse frio ninguém merece. Mas beleza, galera, 7h30 da manhã no sábado, Brasil e México, lembrando, sempre horário de Brasília, tá? Transmissão do Sport TV. Ao término da partida, independente do resultado, terá uma análise aqui no canal da Locomotiva. Eu aguardo vocês, até lá, muito obrigado pela audiência, até a próxima e falou!